E por fim, nesse ciclo dos 5 primeiros vídeos sobre esse transbordo, eu quero falar sobre rituais. O que isso quer dizer? Estabeleça na sua vida rituais. O que é isso? É o horário que você acorda, o que você faz logo assim quando você acorda. Crie um hábito até o ponto dele se tornar um rito, né? Então, assim, não existe certo, não existe errado. Cada um tem o seu rito, tá? Mas é algo que fez muito sentido para mim quando eu comecei a aplicar isso na minha vida. E assim, eu tenho o meu rito, não quer dizer que o seu seja errado ou não existe certo ou errado. Mas é algo que muda muito a nossa vida, a nossa rotina, quando a gente cria esses rituais, né? Então, por exemplo, eu acordo sempre na mesma hora, eu faço a minha conexão comigo mesma, eu faço a minha conexão com Deus, sempre com adoração, porque é algo que é de mim mesmo, é no louvor que eu me acho, me encontro, me refaço e do jeito que só Deus sabe fazer. Então, assim, é a minha experiência. Não quer dizer que com você tenha que ser do mesmo jeito, mas é extremamente importante que a gente adquira rituais. Então, a leitura, eu gosto de ler de manhã antes de trabalhar, eu gosto de fazer um exercício físico, eu gosto de, né? Então, cada um tem a sua rotina, cada um vai ter o seu ritual, tá? É muito importante para a nossa vida, para que a gente consiga, até mesmo para a ansiedade, me ajudou muito eu criar essa rotina, acordar, ter um momento comigo mesma, que é o boot cerebral, a mentalização, mentalizar coisas boas pro meu dia, e tem um poder muito grande essa mentalização, aquilo que a gente atrai para nossa vida quando a gente acorda. O meu momento com Deus sou eu e Ele, é de adoração, ou seja, de leitura da palavra. Eu leio um livro, não precisa nem ser muito tempo, 20 minutos que seja, não importa o tempo. Mas é aquele momento que você separa para você, né? E às vezes a gente vê isso, por exemplo, a gente que é mulher, né? Às vezes é mãe, por exemplo, fala, nossa, depois que os filhos acordam, a gente não tem tempo para nada. É mãe, o dia inteiro, né? Então, assim, é o nosso momento. É muito importante isso pra gente, como pessoa, como mulher ou como homem, né? Então, assim, se meu filho acorda às 7 horas, eu acordo às 6. Eu acordo antes para que eu tenha esse momento comigo mesmo, com Deus, esse meu momento de reflexão, meu momento de leitura, o momento de eu fazer algo que eu gosto, é tocar um instrumento, é fazer um exercício físico, sabe? Porque a gente sabe que muitas das vezes a nossa rotina, e os filhos principalmente, tiram um pouco da nossa identidade até, né? Porque é mãe o tempo todo. Mãe, vem brincar, mãe, quero comida, mãe, quero isso, mãe, quero aquilo, né? Então, esses rituais nos ajudam muito como pessoa, nesse engrandecimento como pessoa, do ponto de vista espiritual, de intimidade, de relacionamento, né? Que é isso que Deus espera da gente, relacionamento. É somente através desse relacionamento que a gente consegue ter essa clareza, ter intimidade e a gente se sente bem com a gente mesmo, da gente ter esse tempo de fazer aquilo que a gente gosta, né? Então, crie rituais, né? Crie rotina, para que você acorde sempre no mesmo horário, faça sequência, normalmente, obviamente, mas das mesmas coisas. Tenha esse momento com você, antes de marido acordar, antes de filho acordar, antes de todo mundo acordar, e é mãe te chamando o tempo todo, né? Ou pai, tenha esse momento, crie esses rituais, esses hábitos, né? Que você vai ver que vai fazer muita diferença na sua vida. E um outro ponto é deixe o rio fluir. O que isso quer dizer? Eu cheguei a ouvir assim, agora tá blogueira, né? Então, eu acredito que talvez isso incomode algumas pessoas, não sei o porquê, se não tá me incomodando, não deveria incomodá-las também, mas eu sei que
algumas pessoas brincam, fazem piada, e não é nada disso, não é questão de ser blogueira, não é uma profissão, é simplesmente um transbordo. Quando a gente se propõe, quando a gente entende que a gente recebe algo e que a gente simplesmente, existe uma fonte, a gente é o rio e a gente só tem que desaguar para frente. A gente só tem que terminar de desaguar e dar prosseguimento a esse rio, né? O rio, ele simplesmente, a água do rio, ele não para. Então, se eu recebi um conhecimento, eu simplesmente transbordo para quem fizer sentido. E é por isso que eu tô aqui, não é por profissão de ser blogueira ou coisa parecida, né? E consequentemente não desmerecendo. É simplesmente um transbordo. Todo o conhecimento que eu recebo, eu naturalmente tenho a vontade de simplesmente transbordar. Isso o conhecimento que talvez outra pessoa não tenha. A gente tem esse hábito de achar de adquirir conhecimento pra gente e a gente guardar pra gente. Do que adianta tanto conhecimento? Eu conheço pessoas às vezes que leem tantos livros, têm tantos conhecimentos e não aplicam isso, não ensinam isso para outras pessoas, porque a gente não tem essa mentalidade. Mais uma vez eu tô falando de mudança de mentalidade, ou seja, um novo mindset. É essa mentalidade que a gente precisa. Quando a gente faz isso, a gente soma muitos conhecimentos, porque eu tenho conhecimento que você não tem, você tem conhecimento que eu não tenho, e é uma troca. Eu transbordo o conhecimento que eu tenho e você transborda o conhecimento que você tem. Então, você começa a ver um mover de simplesmente você recebe aquele conhecimento ou aquele direcionamento para alguma coisa e você simplesmente transborda para frente. Você não retém para você aquele conhecimento, você simplesmente transborda na vida de outra pessoa, vai fazer sentido para outra pessoa, né? Então, inclusive ainda há pouco eu vivenciei isso, deu ali no meu momento com Deus, deu pedir uma resposta para alguma coisa e alguém simplesmente transbordar na minha vida exatamente aquilo que precisava. Como já aconteceu ao contrário, da pessoa falar assim: Agatha, eu acabei de pedir a Deus uma luz e você apareceu. E é exatamente isso. Quando você entende isso, de que você não tem que reter nada, tudo aquilo que você receber, você só joga para frente. Quando você entende que você é um rio, que você não retém nada, tudo que você pega, você só joga para frente. Você pega, você só joga para frente. A gente precisa dessa mentalidade cada vez mais. Eu preciso do conhecimento que você tem e você, em algum momento, pode não ser, inclusive agora, mas em algum momento vai precisar do conhecimento que eu tenho. Quando a gente muda a nossa mentalidade, quando a gente entende sobre isso, sobre transbordo, é só transbordar, pegou e largou, não solta nada. Só pegou e largou, a gente vê um mover muito grande como esse, como acabou de acontecer na minha vida, como em várias ocasiões a pessoa fala assim: cara, que coisa doida, Agatha. Eu tava pensando numa coisa agora quando você compartilhou isso. Caramba, eu tava precisando ouvir isso agora. E não tem nada melhor quando uma pessoa te dá um feedback de falar assim: caraca, você falou exatamente aquilo que eu precisava. Eu tava triste e você mandou alguma mensagem de ânimo, de esperança, ou eu tava na dúvida do que fazer e com o que você me respondeu, eu consegui decidir. Então, assim, é um mover muito grande e que não tem preço que pague, né? Quando a gente entende isso, a gente muda o nosso mindset, a gente muda a nossa mentalidade. Todo esse mover é surreal. Eu espero que tenha feito sentido para você essa sequência de 5 vídeos e vou continuar, tá? Vou transbordando os módulos aleatórios aqui que eu vejo que pode ser importante para você e eu tô só simplesmente transbordando, tá bom? Tchau, tchau.